Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and all Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Tá aí sendo nova, né? Aliás, curiosidade, né? Nomes relacionados ao espaço, né? Nova, Supernova, Eclipse. Vamos pro Eclipse que lançou. Também são nomes de carros, não? Não, o Mitsubishi Eclipse é bem depois, tá? Não, Chevrolet Nova, sim. Tudo bem. Não, o Chevrolet Nova acho que não é dessa época. Ou é dessa época? Não lembro. Chevrolet Nova era. Essa Agora época. Mitsubishi Eclipse não. É bem óbvio. Mitsubishi Eclipse é pelo menos 20 anos depois. Mas o Data General Eclipse foi lançado no 74, um bom ano, né, João? Ó. Ele tinha suporte a multitarefa, uma coisa interessante pra época, uma coisa que não tava todo mundo falando na época, né, ter memória virtual. E era menor, então alguns confundiam ele com um frigobar. Alguns devem ter tentado colocar cerveja dentro dele. Não duvido. E o mais notável desse era o Eclipse MV8000, que em particular existe um livro da Sofa New Machine que relata todo o processo de desenvolvimento dele, dessa máquina, como ele foi sendo montado. Lembrar que a Data General teve problemas de produção com ele, né? Com isso ocasionou atraso na entrega, o processo caiu em cima deles por conta de quebra de contrato. A máquina levou um ano de atraso para entrega. E não deu para botar a culpa na companhia aérea dessa vez. Dessa vez a culpa não foi companhia aérea. Eu lembro quando a gente estava fazendo a redação para pauta, eu tive vendo sobre essa máquina o atraso dela. Ela teve muita dor de cabeça e isso aí acabou, inclusive, ferrando a vida da Data General, né? O Eclipse acabou eclipsando a Data General de uma vez por todas. Isso aí acabou afundando a empresa. Não querendo fazer um trocadilho, mas já fazendo, né? Vou te avisar um negócio, hein? Foi um trocadilho cretino, mas foi, né? Whatever. Foi um total eclipse, literalmente. Eclipsou a máquina. Eita. Daí, outros fabricantes notáveis. Vamos falar da HP? Vamos falar um pouco, variar um pouco. Vamos falar da HP. A empresa que você ama. Mas eu não odeio o HP, mas também não amo. Se o João fosse engenheiro, eu diria que ele amava HP, em particular HP 48G. Quem ama HP aqui no nosso podcast que não está presente é o Juan. Com certeza. Então, em uma homenagem a ele, o HP 3000 foi introduzido em 1972. Foi o primeiro a sair de fábrica com um sistema operacional de tempo compartilhado. Time sharing aí. O time sharing aí. Exatamente. Só que, na verdade, a marca só saiu em 73, né? Na verdade, ela saiu em 72, aí ela foi suspensa à venda, tiraram pra fazer uns concertos. E relançado em 74. Algo me diz que isso se chama recal, né? Isto é a maior putaria! Gente, tem um problema aqui, estão pegando. Rapidinho te devolvem. Sabe aquele notebook da HP quando dá superaquecimento, depois começa a dar um monte de coisa e tem que fazer o recal? Pois é, não é a primeira vez que isso acontece. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Essa não é a primeira vez que isso acontece, né, HP? Pois é. O primeiro modelo, olha só, conhecido por ser poderoso e confiável, tem minhas dúvidas, usado no mercado de negócios. Mas o primeiro modelo lançado que não requeria instalações especiais é o de 1984. Olha, você pode ligar até na tomada parede do bebedouro. Foi produzido até 2001, mas o suporte finalizou-se no fim de 2010. A HP 3000 teve uma boa longevidade aí, foi bem longevo. Mas não perde do próximo, né? IBM sempre. Ela também fez ela não quis perder o filão, ela também fez o seu mainframe pequenininho, no caso o System 3, de 69, ele vendeu até 85, que era focado no... Oi? Provavelmente a IBM fez resmungando, dizendo que era uma moda passageira e que... daqui a pouco todo ninguém mundo vai voltar para os mainframes e ninguém mais vai querer saber de mim. Computador pequenininho. Exatamente. Então, eles começaram a introduzir no mercado em 69, venderam ele na moda passageira até 85, o foco dele era empresas pequenas, e ela introduziu a tal da linguagem RPG2. Vou lembrar disso lá. Pausa. De bate-papo com o Júlio. Sim, mas eu vou fazer a pausa para fazer a pergunta pro Ricardo. Ricardo, quando o pessoal jogava Mug no mainframe lá, era no RPG2? Trapalhões pra mim.
eu quase respondi, hein, cara. E o System 3 tinha fartos e colossais 4 KB de memória de núcleo magnético, não trazendo de disco, ou seja, o resto do I/O era na base do leitor de cartão perfurado e da impressora, e acho também que talvez, né, dependendo de uma unidade de fita cassete. Anos mais tarde, lá por volta de 88, a IBM ela introduziu o AS400. Que eu acho que o mais conhecido na era moderna. Da era moderna, sim. Seria esse cara, porque esse cara, sim, é o único que eu me lembro de ter visto em revistas lá dos anos 80, propaganda dele. Tinha tecnicamente um argumento pra isso, Zé. Tinha um cara que estudou comigo no ensino médio, que ele foi trabalhar na IVIX, que é a empresa vinculada à IBM que trabalhava com a AS400. Então, André, se você estiver ouvindo isso, seu cretino, manda um sinal de fumaça, tá? Manda um... Ele foi trabalhar com a AS400, eu lembro. Ele foi na UERJ, de lá ele foi pra IVIX, perdi completamente o contato com aquele cabra. O AS400. O AS400? Continua. O AS400, voltando, ele foi fabricado até 2008, é um dos grandes best-sellers da IBM. A AS vem de Application Server. Ele é um Application System, desculpa. Ele roda um sistema operacional com o nome incrivelmente original de OS 400 e usa EBCDIC. Ai, meu Deus. No, God! No, God, please, no! 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 Para codificar os caracteres, quando instruções, o time ou interface de máquina independente de tecnologia, é uma coisa, inclusive, que eles já têm implementado dentro do System 360 dos mainframes, que permitia que o software, para tirar vantagem de avanço de rádio, tipo assim, literalmente é um emulador, tá? Assim, legal. O conceito de máquina virtual também está emplacado aqui. Mais tarde a gente vai voltar a falar desse cara aqui. A máquina virtual em rádio, né? Como é o System 360, o 370, o 390, Z9, Z10 e até hoje nos mainframes. No Brasil, o S400 ele foi fabricado pela ITEC. Acho que não é IVIX, não é ITEC, Ricardo. Não, existia uma empresa chamada IVIX. Não. Existe mesmo a IVIX. A IVIX eu acho que era a PM com a Vilari. Ah, tá. Que era outra coisa. Porque é o seguinte, no caso, a ITEC era um joint venture da Itautec com a IBM para fabricar o S400 no Brasil. Acho que até 2010. Tá certo. Era a IBM com a Vilari. Sim. Até 2010, essa empresa ela foi uma parceria. Em 2010, a Itautec ela comprou o resto das ações da IBM e seguiu sua vida solo. Seguiu carreira solo. Vida solo, mais bonito. Eu prefiro carreira. Tá bom. Qualquer coisa mais musical, uma coisa mais... combina mais com a S400, né? Exatamente. Cara, e o que seria isso aí, Giovanni? Essa tal de Norsk Data? Norsk Data. A Norsk Data é uma empresa... É Norsk. Todo mundo junto, é Norsk. Eu não entendi o que ele falou. É uma empresa norueguesa, ela existiu de 1967 a 1992, ela também fez mini computadores, ela fez o Nord 1, que era o primeiro que tinha paginação de memória, e ela fez depois, teve o Nord 5, que foi o primeiro mini a vir com unidade de ponto flutuante e arquitetura 32 bits, ou seja, ele é anterior ao VAX. E o mais incrível de tudo isso é que eram minis vikings. Eles vinham com chifrinhos no gabinete pra se pendurar o papel. Exatamente. Bem, enfim, eu ia fazer piadas com vikings, mas deixa pra lá. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Então vamos lá. Seguindo aí nessa série de outras empresas, né? A Tandem Computers não tende, é uma outra coisa. Não tem. Né? Ela existiu de 75 a 97. Originalmente ela lançou um produto chamado Tandem 16, mudou de ideia para T16, no final passou a chamar de Non-Stop. Acho que o marketing bateu lá, né? Foi fundada pelo Jimmy Treibig, gostei do nome, que era ex-funcionário da IBM, da HP, e que trabalhou no HP 3000, e resolveu fazer Mas tô vendo que isso é recorrente, né? Sempre a empresa surge com base em alguém que saiu da outra, né? Ele arrumou assim, uma empresa de capital para investir na Tandem, e ele criou uma ideia de um computador tolerante à falha, para ser utilizado em lugares e transações online, geralmente, coisas que não poderiam falhar. Ou seja, eu tô falando que esse HP aí não é tão confiável quanto a propaganda dizia. A Tandem, ela tinha como seus principais clientes os bancos norte-americanos, operadores de bolsa de valores,
companhia de telefone, assim, gente que precisava ter certeza de que a transação ia de um ponto A ao ponto B e ninguém ia se perder no meio do caminho. Aliás, eu acabei não colocando aqui na pauta, mas desses caras, eu não sei se é a mesma. Esses caras aí que tem a tal da linguagem tal. Linguagem tal? Sim, ela é o tal, né? A tal 2. Ah, o tal 2. Uma linguagem de transações, muito parecida com C. No final das contas, ela foi pro buraco e a Compaq em 97 comprou ela, né? Sim. O que chega a ser uma ironia, porque se a Cidime Treibig não saiu da empresa quando ela foi comprada pela Compaq, ele ia ter o desgosto de depois ver a Compaq sendo comprada pela HP. É verdade. Ele voltaria a trabalhar na HP. Já pensou? Bom filho a casa torna, ou não. Ou não. Bom, uma citação também. A Texas, sim, a Texas. Sempre ela, né? Eu também. Sempre ela tentando cavar um lugarzinho. Texas, o mínimo dela foi o TI 990, entre 1970 e 1980, que substituiu os TI 960 e os TI 980 em uma arquitetura de 16 bits e a base da arquitetura do TMS 9990. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, é a CPU do TI 994A. Sim. E uma coisa que pouca gente sabe, o TMS 9900 foi o processador que quase foi parar dentro do IBM-PC. Gente, botem isso no Atif! Havia 3 candidatos na época: TMS 9900, Intel 8088 ou 8086, que é basicamente sobre o processador, né? E o Motorola 108000. A IBM queria o Motorola, só que ele não estava pronto. Ela não queria, assim, não estava pronto no momento que eles precisariam. Texas era o pior que tinha, porque eles tinham visto. Então pegaram o segundo pior. De 3, o segundo pior. Aí sobrou para Intel. Também o segundo melhor. Aliás, grande o Atif, hein? O que aconteceria se o MPC tivesse o TMS 9900 ou 68000, hein? E além dessas monte de empresas que a gente citou, né? Teve também a Control Data, que acho que não existe, mas a Honeywell, que ainda existe, Interdata, SDS, só Deus sabe, a Cell, a Wang e por aí vai. Wang? Pergunta idiota, a Wang é chinesa? Não, apesar do nome norte-americano. Não, ela é americana. A Wang é uma empresa que depois acabou ganhando espaço em processadores de texto, sistemas de processamento de texto e tal, mas, enfim, agora vamos pra quieta. Vida que segue. Vamos falar parte triste. Falamos do apogeu, falamos de várias empresas desse mundo dos minicomputadores, porém, chegou-se um período da história, que começou lá por volta de 1985, que os minicomputadores entraram em declínio. Por que eles entraram em declínio, né? Assim, óbvio, né, que o crescimento do mercado de minicomputadores, aliado não só à quantidade de máquinas sendo ofertadas, como também ao aumento do processamento dessas máquinas, assim, devastou os minicomputadores. Para que eu vou comprar esse caixote com luzinha aqui se eu posso comprar esse computador aqui que vai fazer a mesma coisa mais barato? E menorzinho. Menorzinho. E sim, produziu danos consideráveis no mercado de mini e também, médio prazo, nesse processo, também no mercado de mainframes. Tem muita gente que fala ainda hoje em dia, o mainframe morreu, não sei o que, os microcomputadores mataram o mainframe. Teve um certo momento em que se acreditou mesmo que o mainframe iria desaparecer e que, não haveriam mais mainframes ligados na face da Terra em 2017. Mas aí alguns começaram a olhar aqueles códigos legados em COBOL e o sangue começou a sair dos olhos dessas pessoas e saiu gritando, meus olhos. Também. Não é só por causa disso, mas... Não. Enfim, mas esse não... Até que poderia ter criado o desktop na primeira metade da década de 70. Era a ideia de enfiar um PDP dentro de um terminal, né? Na prática era isso, era o computador pessoal. Sim. Acabou até considerar o Atif aqui? Não, João, acabou até acontecendo depois. O VT78 e o DECmate era basicamente isso, era um PDP-8 dentro de um gabinete de terminal, mas já era bem mais à frente, ou seja, já não fazia tanto impacto como faria se tivesse um PDP dentro de um terminal nos anos 70. No começo da década de 70. Sim. Aliás, um parênteses aqui, o HP 13400, ele é um mini dentro de um case de computador desktop ou ele é uma workstation? 13400? HP 13400. Só apareceu um desktop muito excelente. E uma impressora também. Não sei. Assim, tem um monte pra época ele era potentezinho. Ele foi o micro que fez aquele gráfico de computador de mainframe dos jogos de guerra. Lembra disso, tá? Dando 3000 series, né? Era um mini computador. Isso, era um mini computador. Que a Nintendo usava muito pra programar joguinho de plataforma de desenvolvimento
desenvolvimento da Nintendo, por que pareça. Ele é um Workstation ou ele é um Mini? Em case de desktop? Mini. Os HP eram todos Mini. Os HP eram todos Mini. Os Minis, no final, eles começaram, inclusive, a virar, né, subir na mesa e virar desktop, né, como aquele Vax desktop que a gente falou. E aí tem outro lado. Sim. Né, que é a ascensão das workstations. A gente vai fazer um episódio de workstation, certamente vai ser um episódio mais legal e pirrante do que esse, que tá mais próximo dos nossos corações, essa coisa toda. Mas quando surgem as workstations, e workstation com Unix principalmente, elas ocupam o espaço que os micros não ocupavam. Era um espaço muito específico, trabalhos técnicos especializados dentro das empresas. Ou seja, era engenheiro, era o arquiteto, era o projetista industrial, que precisava de um computador para a necessidade dele e que não tinham como entrar no timesharing, por causa da necessidade de trabalho dele. Ou até do terminal gráfico, né? Ou o terminal gráfico não ser suficiente. E aí, quando surge a workstation gráfica, que aí realmente, como você traz toda a parte de CAD, CAM e etc e tal pra dentro, aí é que a vaca foi inteira pro brejo. É verdade. Que o Vax foi assim, foi. Que não apanhou do micro, apanhou da Workstation. Não, vamos fazer do Workstation. A Workstation, ela tinha tamanho do micro, assim dizer, né? Com muito mais poder de processamento, nessa época pelo menos, e com um preço bem mais em conta e recursos que o mini computador. Foi o segundo elo perdido na evolução, né? E era voltado para precisava equipar meus engenheiros com uma Workstation, porque eles vão desenhar produtos. Aí você precisa ir lá e comprava e colocava em cada estação. Ou você comprava uma estação e metia terminal gráfico pendurado nas estações, né? Eu vi isso muito na universidade. Antes você comprava uma estação mais poderosa e ligava outros caras nela. Ligava os terminais. Um dia nós falaremos mais sobre elas no episódio próprio. No finalzinho da vida dos mini computadores, eles atingiram o barramento de 32 bits, a palavra de 32 bits, por assim dizer, e em alguns lugares eles ganharam a cunha de super minis, até como uma forma de diferenciar o mini do outro. Eu lembro da finada revista Info, e aí eu não tô falando da Contigo DTI da editora Abril, eu tô falando da Info da editora do Jornal do Brasil, uma matéria que teve numa Info que eu li sobre os super minis. Isso... Os Super Minis do Brasil acabaram sendo máquinas como essas aí, né? Rodando Xenix e eram 386. Ou Motorola, como os Cobra X10, X20, X30 da Cobra. Sim. Gente, deixa eu me autocorrigir aqui. Vai. Não era o 3400, é 64 mil. Era o HP 64 mil. Olha. Ele já é começo dos anos 80 e ele foi usado pra... 64 mil é um computadorzinho com cara de CP500 que até a Konami usava pra fazer isso, jogos MSI. Konami, Nintendo, pra fazer developer de consoles, somente do 8-bit. Outros micros também com MSX. Na verdade, ele é uma coisa muito mais próxima de um computador, mas o problema é que é o seguinte, ele ia ser vendido como se fosse uma máquina de desenvolvimento, mas era um sistema de desenvolvimento. Então esse cara aqui é uma workstation, ele não é um mini. É um computador. Não, mini não. Ele é um microcomputador. Ele é um microcomputador mesmo, mas com módulos para emulação de processadores. Então você emulava nele. Eu tô vendo aqui na Wikipédia, emulava 13 processadores diferentes. Mas lá no final eles chamam ele de workstation, então ele tá mais pra um workstation do que pra um mini mesmo. É que na verdade, não é mini. Sabe que ele tá mais? Ele tá mais pra um equipamento de bancada. Isso. Era, assim, na prática, era muito mais um equipamento de bancada do que propriamente um computador. Porque você colocava lá suas placas do que você queria emular e desenvolver em cima. Você não utilizava ele, você utilizava as ferramentas dele, né? Bem diferente até. Isso. E várias empresas usaram eles, né? Até algumas produtoras, além da Konami, produtoras espanholas fizeram software pra... Gente, tem um... A Opera usava tem um post nosso de 2016. Sim, você não lê Reta Computaria, não, a gente fala sobre isso. Enfim, que o Marcelo Tini acaba justamente falando sobre isso. A relação entre o MSX, a Konami e o HP 64000. Isso. Eles usavam esse bicho tanto pra fazer jogo de MSX quanto pra fazer jogo de NES, porque era a plataforma que a Konami chegava pra galera, usem isso aqui pra programar no NES. What? Provavelmente a Konami, por osmose, usava no MSX também. Ela já tinha. Eles em arcades. Ela tinha a placa, né? Comprava a placa de desenvolvimento. Você comprava desenvolvimento. Eu preciso emular um 6809 porque eu vou programar pra Coco. Você comprava a placa. Eu vou fazer 80. Comprava a placa. Vocês também compravam a placa. Vamos voltar pro mini computadores, coitado. Sim. Era só essa minha dúvida, valeu, já foi sanada. Mas assim, diferente dos dinossauros que o Meteoro os exterminou por completo, os mini computadores, assim, aqueles que não morreram, se sobreviveram, eles meio que se adaptaram, né? Eles foram adotando uma aparência mais próxima de um workstation, de um PCzão servidor.
E, hoje em dia, os que sobreviveram são às vezes chamados de mid-range. O que a IBM tem no lugar hoje em dia? Vamos falar daqui a pouco. A IBM daqui a pouco eu vou falar. Se não mudou o nome até o final da pauta, a gente já sabe o nome ainda. Enfim. Vamos falar sobre o legado dos minis, né? Sim. Aliás, Giovanni, vamos fazer o seguinte: vamos falar primeiro do que hoje e a gente fecha só com o legado. O que você acha? Tá, vambora. Vamos lá. Assim, hoje, pelo não muito, né? Essas máquinas non-stop da Tandem, que foi comprada pela Compaq e depois comprada pela HP, alguns anos mais tarde. E agora tá com HPE. Agora é interessante assim, eles usavam um processador próprio, uma arquitetura própria da Tandem, eles foram migrados pro MIPS, galerinha do PlayStation 1, abraço vocês, e depois eles foram migrados pro Itânio, e essa máquina foi descontinuada em 2011. O projeto inteiro do non-stop foi descontinuado em 2011. O nome continua, que são os Integrity Non-Stop da HPE, mas... César, da curiosidade, né? Tudo acabou virando HP no final das contas, né? Que triste. Outro que ficou com HP, o OpenVMS. Vocês se lembram, o VMS, que era o sistema do VAX, foi renomeado para OpenVMS quando foi portado para Alpha. Sim. Ele não foi aberto o código, lembraram de novo isso. Ele foi comportado de novo para rodar no Zitânio. HP, cara, ele insistiu com essa bosta Zitânio, hein? A Intel com HP, né? Não, na prática é só HP, né? Hoje você encontra, aliás, tanto o Integrity Non-Stop como o OpenVMS você consegue comprar na HPE. É um outro sabor de HP. Lembra HP 2016, você separa em duas. Tem HP e HPE. HP, a parte que vende computador e impressora. HPE vende servidor. HP. Né? E alguém mais maluco que a gente, que é o Astro Baby, resolveu escrever um post sobre como você instalar a versão de alfa do OpenVMS num emulador de alfa. Boa diversão. Meu Deus. E eu pensando que o cara fez isso no VirtualBox. Não, ele é pior. Eu sei, depois deu um estalo na cabeça, eu falei, caraca, não, peraí, ele não emula alfa, VirtualBox não emula o alfa. Eu tava dando uma olhada, é assustador. E o nosso computador querido, o AS400, ele teve diversas mudanças de nome, né? A IBM chamou de iSeries, i5, hoje ele é chamado de Power System. Ele tá dentro de um guarda-chuva chamado Power System. O sistema profissional é o IBMi, né? IBMi, é o antigo OS400. Eles têm um modelo específico do Power System só para rodar o IBMi e tem um modelo específico do Power System para rodar AIX, se você for masoquista, ou então Linux. Lembre-se que a AIX anti-Unix, né? E hoje eles usam os processadores da série Power 7, que são descendentes direto dos antigos Power PC. São versões tunadas e Power Up do Power PC, né? O processador do PlayStation 3 era equivalia ao Power 5, se não me engano. Acho que é Power 5. Power 5 com aqueles negócios Core, não sei o que lá, né? Aqueles núcleos de processamento multimídia. Que tinha um núcleo de Power 5 e vários núcleos para várias outras coisas, hein? Eu acho que o que é mais próximo a um Power 5 é o do Xbox. O Xbox é mais literal. Verdade. O do PlayStation é muito diferente a arquitetura. Ninguém perguntou, mas eu vou dizer mesmo assim, ele continua, é claro, na versão S400, a suportar EBCDIC. No, God! No, God, please, no! 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 Vamos falar do legado? Vamos falar do largado agora. Agora é o largadão. É assim, lembrar que tirando o drive de disquete, os mini computadores herdaram quase nada do mainframe, né? Todo o resto que veio pro microcomputador, chegou aos micros, veio dos minis. Pouca coisa veio do mainframe. Aliás, nem a nomenclatura. A nomenclatura foi herdada dos mainframes. Porque arquivo no mainframe é datafile, dataset. Dataset. Foi herdada dos minis, não foi dos mainframes. Os mainframes eram, assim, continuam sendo um mundo à parte, mas em compensação, uma série de coisas que você pega hoje, você vai entender hoje como funciona no micro, no mini, é bem parecido com o que você funciona no micro. Você pode se perder ali na coisa que vai e volta, mas a lógica, pelo menos, você entende o que faz. Seguindo aí, né, na nossa lista, já que a gente quis falar só essa introdução, do legado, primeiramente, o BASIC, a linguagem BASIC, surgido no mini computador, e, segundamente, o David Hall. O BASIC, como linguagem, ela encontrou no mini computador um espaço para crescer, né? Porque aí o BASIC, a ideia de ser uma linguagem mais fácil para programação, ou seja, pessoas que não conheciam tanto do computador pudessem programar, pudessem acessar recursos que eram relativamente baratos, pudessem programar. Então você tinha interpretador e compilador BASIC para tipo assim, todos os mini computadores, todos os sistemas operacionais de mini computadores da época. Alguns exemplos citar, né? Por exemplo, o BASIC Plus, o BASIC Plus 2, o BASIC 11 para os PDPs, o VAX Basic, o DEC Basic, hoje em dia o HP Basic.
para OpenVMS, da Data General, o Data General Business Basic para o Nova e para o Eclipse, e por aí vai, né? Aliás, o Data General Business Basic, ele criou toda uma subcategoria de Basics a partir dele. São os Business Basic. É toda uma variação que foi criada a partir do Data General Business Basic. Porque justamente os minis passaram a disponibilizar o computador para uma galera que não era uma galera técnica. Basta dizer que certas pessoas começaram programando, fazendo coisas em Basic em computadores para depois chegar para os micros, né? Vou falar deles daqui a pouco. Agora, qual é do David Alp? Me conta aí. Olá. Ele foi contratado pela DEC lá no finalzinho da década de 60 para um projeto de desenvolvimento de produtos educacionais, né? Ele topou, bem legal, computador para professor, para colocar em escola, para não sei o que. Ele era um dos caras mais que estavam assim, querendo que a DEC lançasse um PDP para você ter em casa, um PDP doméstico, né? E em 73 a DEC ela resolveu encerrar com a área educacional, e demitiu o David Alp e contratou ele de novo para outra coisa. Só que aí, um ano depois ele resolveu sair, cansou dessa vida, fez uma revista, né? Creative Computer Magazine, lá em 74, uma revista de programação de computadores. De computadores, não de microcomputadores. Ele é muito conhecido do pessoal, autor dos livros 101 Basic Computer Games, originalmente com uma versão impressa do Spock, que depois eles adaptaram para botar a famosa capa dos robozinhos. Originalmente era em DEC Basic, né? Depois ele adaptou para o Microsoft Basic, e o More Basic Computer Games, que era uma continuação desse livro. E tem outros livros, né? Se procurar no archive.org, você vai se divertir. As publicações tem, inclusive, edições da Creative Computer Magazine, que ele editava no porão da casa dele. Bom, além disso, a arquitetura dos microprocessadores foi profundamente influenciada pelos mini, particularmente pela linha DEC PDP. Sim. Um exemplo é o Ted Rolf, né? Isso. E ele se inspirou totalmente na arquitetura do PDP-8 para desenhar o Intel 4004. Talvez a influência mais cuspida e escarrada seja no 68000. Não, a gente falou, né? Não, o 68000 a influência é direta de endereçamentos do PDP. Design também, né? Aquele PDP miudinho que a gente citou lá mais pro começo, o próprio PDP-8 não era o DECmate V. Acho que é o PDP-8L. É o 8L. Falando nisso, tem dele à venda no eBay, tá? Olha, vamos comprar? Tá caro. Mas se alguém quiser, tem um VAX no Mercado Livre. Uau. Eu vi um VAX no eBay hoje. Achei PDP-8 e PDP-11. Dei uma olhada rápida no eBay e achei esses. Não procurei VAX ainda. Se esperar um pouquinho, eu procuro. Ah, tá. No caso, assim, a influência do desenho do computador, né? Vamos pegar a caixa, a cara do PDP, que era um caixote com luzinhas piscando e chavinhas para você poder inserir os comandos. É literalmente o desenho que a MITS usou no Altair 8800. É a ideia, né? E aí dali, do Altair foi pro site, aquele mesmo conceito, tudo, né? O Insight copiou na cara de pau a ideia do Altair. Se o Altair tivesse uma antena parabólica girando, também teria. Mas não tinha, então... Não colocou. Outra influência é o Unix. Né? E aí toda a família Unix, né? Que são, sei lá, mais de 50 sistemas operacionais padrão Unix. Sempre lembrando o seguinte, o Unix, ele não era um sistema operacional sancionado pela Digital, ele foi originalmente do PDP-7, depois foi portado pro PDP-11 em C, e o PDP-11 desceu, e o PDP-11 durante muito tempo foi o menor sistema em que era possível rodar Unix. E o que é mais importante, no PDP-11 o Unix foi portado para C. Ele foi reescrito na linguagem C, né? E aí ele ganhou o mundo. Nós não falamos o nome dos tiozinhos, né? Dennis Reed e Ken Thompson. Fala o nome desses tiozinhos aí. Com a colaboração do Bill Joy, do... Um monte de gente. Não, sei, mas tem mais. O Bill Joy era mais em Berkeley. O Bill Joy foi em cima do BSD. A criação do C com o Brian Kernighan. Isso, Brian Kernighan, eu tava esquecendo ele. A gente vai ter que fazer um episódio sobre Unix no futuro próximo, né? Olha, Unix é de microclasse. Mas assim, não foi só o Unix. O CPM, ele é inspirado no sistema operacional de... Acho que é no VMS, não. A inspiração do CPM, no caso, também do MS-DOS, da família DOS, foi do DCL, que era a linguagem de comandos PDPs. Assim, a interface de usuário. Foi a inspiração que o Gary Kendall teve. Foi. Se você pega, no caso, a DCL Digital Command Language, você alguma vez na vida já trabalhou com o CPM e com o MS-DOS, você vai entender rapidamente, pelo menos o básico ali do que o cara tá fazendo. Que negócio, como o MS-DOS tem muitos elementos do CPM... E teve um dia que a Microsoft quis tirar essa herança. Aí foi a história do Windows NT, né? Um dos principais desenhistas do projeto do novo Windows, né, era um cara da própria DEC.
Aliás, um cara que odiava o Unix. Aí E não era qualquer cara, mas enfim. Assim, primeira piada, depois a gente fala quem é. Aí depois vem a piada, né? VMS, o que ele fez? A velha piada, o pessoal conhece, o HAL 9000, HAL virar IBM, né? Somou mais um, VMS, você somou a cada letra, V vira W, M vira N, S vira T. Então vira de VMS, vira WNT. Ô, louco, meu! W de Windows, Windows NT. Do Neanderthal Technology. Neanderthal Technology, Not Tested, Network Trash, por aí Mas vai. enfim, o tiozinho, tal David Cutler, foi engenheiro-chefe do VMS, depois foi pra Microsoft, fez o Windows NT, pegou na unha equipe do XP, ajudou a montar o cloud da Microsoft Azure e, não satisfeito, aos 70 e tantos anos, montou o microkernel do Xbox One. Olha, uau. Poxa. David Cutler tem lá seus 75 anos. Esse aí vai morrer escovando bit. E continua todo dia indo à Microsoft pra escovar algum bit. E pra dizer pra aqueles jovens que na época dele ele não tinha bit. Às vezes eles tinham só meio bit pra trabalhar. Então, não satisfeito, assim, tipo, né, o currículo dele. VMS, NT, XP, Azure, Xbox One. Acho que assim, aproveitando que falamos do David Cutler, falar de outras pessoas que vieram por formação pelos minicomputadores. São a DEC, tem o Jim Gettis, o Vix. O Vix é o cara do Chrome, não é? Isso. O Chrome, pra quem não sabe, é um serviço que roda nos Unix para você agendar processos para serem executados em certos intervalos de tempo. Sim, então, gente, vocês que usam Windows, vocês não precisam ficar na frente do computador olhando o relógio para poder apertar Enter. Obrigado, Paul Vix, porque meus servidores no trabalho executam um processo à 00:10. Eu não preciso à 00:30 de domingo. Eu preciso estar lá olhando para ele. Graças ao Chrome, eu não preciso estar lá. Foi isso. Gordon Bell Foi diretor de tecnologia da Digital e depois foi trabalhar na Microsoft. Vai ver que tem um detalhe, é que uma galera da Microsoft que tem origem em minis. Aliás, esqueça, o Gordon Bell, ele foi, entre outras coisas, na Digital, ele desenhou o subsistema de I/O do PDP-1, incluindo o primeiro ART, e ele foi arquiteto do PDP-4 e do PDP-6. Além dele ter feito coisa pro Unibus do PDP-11, pro PDP-5, e aí ele foi passar um tempo dando aula, voltou, foi ser vice-presidente de engenharia, teve um ataque do coração, passou um tempo fora, montou seu próprio computador. Aí, nos anos 90, ele ajudou a Microsoft a montar sua equipe de desenvolvimento, que não existia. Algum girando que até hoje não existe. Ai, caramba! Né? Então. Algum girando que é só um amontoado de gente batendo cabeça. Agora estou fazendo git clone, né? Da Total General, eu tenho o DJ DeLory, que eu vou dizer só, exato, eu não lembro, o nome não me é estranho, então é DJGPP. Só ia falar DJGPP, isso. Pronto. DJGPP. Pra quem se não você sabe sabe do que se trata, você sabe de quem se trata. Pois é. Se você não sabe, dá uma procurada. Jean-Louis Gasset, esse eu sei, BIOS. Apple e BIOS. O Craig Mandel, que eu não lembro, mas também é outro. Também é Microsoft. Foi a Microsoft, né? Ele é cofundador da Alliant. E ele foi... Caramba, nesse momento eu devo estar com umas 50 abas abertas. E no final dos contas, né, só o Rei Ozzy, que deve ser uma pessoa que o Ricardo tem a foto no quarto. Não tenho não, mas deveria ter. Criador do Lotus Notes. Esse bando de paternista! É verdade, eu deveria ter a foto dele pra jogar dado. É, o Craig Mandley ele trabalhou CSO da Microsoft. Atualmente ele é. Ele trabalhou com o CE, né? Ele trabalhou coisa no CE. Entregou. Ele trabalhou um bando de coisas dentro da Microsoft. E o Ray Ozzy. Lotus Notes, Symfony, um pouquinho de VisiCalc. Morra. Ele já morreu. Não, errei. Foi outro que morreu. Eu confundi o Ray Ozzy com Ken Olsen. Ken Olsen foi o fundador da Digital. Sim, esse faleceu algum tempo atrás. A gente até citou no Reto Computaria de falecimento dele. Apenas 61 anos. Ele não tá em idade de falecer ainda. Achamos mais um motivo pra odiar o Rei Ozzy. O que ele fez? Além do maldito do Note. Ele trabalhou em alguma coisa do Skype. Cara, só o Note é um motivo suficiente pro Ricardo odiar uma pessoa pelo resto da eternidade. Pois é. Isso assim, pelo menos você não é obrigado a usar o Note no seu trabalho. Pois é. E menos pior. Então, as soluções Turnkey, né? Operadas pelos computadores, né? Peraí, estamos esquecendo de um pedaço de pessoa, né? Tanto Bill Gates, Paul Allen. Eles passaram. O
o Woz, o Jobs, todos eles conheceram computadores, se apaixonaram por computadores ao utilizar PDPs. O Bill Gates e o Paul Allen trabalhavam com interpretador, que eles criaram um interpretador BASIC pro Altera 8800 a partir de um mini computador, né? Isso. Na verdade, a partir do PDP-10, que era o, abre aspas, mainframe, fecha aspas, da Distal. Antes disso, ainda lá em Seattle, eles trabalhavam para uma empresa em troca de poder usar o computador, né? Eles debugavam. E conta a lenda que o Bill Gates gostava de olhar os códigos que os caras faziam do sistema operacional e botava comentário tipo assim, ó, muito feio, eu faria melhor. Pô, cara, você programou isso? Né? O Bill Gates é um tremendo de um guaxinim, ele ficava revirando no lixeira dos outros, né? O próprio Apple sobre terminal, ele foi pensado para ser um terminal de um mini computador, né? Se o Bill Gates é um guaxinim, então o Paul Allen seria uma árvore. What? Fica a pergunta. Deixamos o ouvinte responder. E não sei se alguém vai entender a referência, né? Eu não. Esse problema do ouvinte, não nosso. Tá. Uma coisa que a gente falou no começo das usinas nucleares da GE, a história das soluções Tony Key, empresas compravam em regime de OEM um mini computador, colocavam o software deles e vendiam a solução. Que incluía o mini, né? É o caso que você falou das usinas, né? Que os reatores eram da GE. Outro caso é o pessoal médico. Tem muito equipamento médico que ainda você utiliza mini computadores. Né? Com parte de algum grande equipamento médico. Grande calço de porta médico. Também. E isso foi possível porque, no final de contas, era muito mais barato. Sim, e até o custo de manutenção do computador bem menor do que você botar um equivalente mainframe. E, gente, vamos lá. Você vai colocar um mainframe numa sala de operação? Põe embaixo da mesa de cirurgia. Essa mesa de cirurgia tem que ser um pouco alta, hein? Mas enfim, vocês entenderam, segue o jogo. Das principais contribuições dos minicomputadores para esse mundo informático, os terminais. Ou melhor, os padrões de código de escape de terminais. Mais precisamente, o VT52 implementado em quase todos os computadores de 8 bits. E o VT100, né? Implementado em quase todos os computadores de 16 bits. Você tem outros padrões de terminal, até o VT240, se eu não me engano. Que aí mas os mais conhecidos são o VT52, o VT100 e o VT220. E o VT100 que tecnicamente também é chamado de ANSI, né? Verdade. E implementados em todos os... Praticamente qualquer sistema operacional que tem um terminal... Sim, os MSs implementam os códigos do VT52, assim como também o MC1000 implementa os códigos do VT52 no terminal. Que merda, hein? Pelo MC1000 pelo VT52. É claro que é pelo MC1000. Ai, meu Deus. Tá. Olha que a trupe de usuários MC1000 vai encher um Fusca, não vai encher o Fusca, vai vir até você pra te agredir, João. Vamos depredar esse Twingo que fica na porta da sua casa. Beleza. Das 4 pessoas que quiserem quebrar o meu Twingo, nada a ver. O VT100. Agora eu fui troll 2 vezes. Gente, já estamos quase terminando o episódio e aí alguém fala de Twingo. A culpa não foi minha, foi do Ricardo. Ou melhor, do Giovanni. Dos dois. Mas tá nem que seja numa situação perpendicular, um amigo nosso. É complicado. É complicado. O que você tava falando do VT100, César? É assim, o VT100, pra quem não sabe, ele é padrão de praticamente todos os emuladores de terminais que existem hoje. Sim. Pra galera dos Windows 95 e tal, hiperterminal, vamos lá, VT100. PUT, ou qualquer SSH, tem lá que ter o suporte ao VT100. O X-Term da vida, tem que ter suporte ao VT100. Sim. Ele hoje é o mínimo necessário, tanto que ele também é chamado de padrão ANSI, né? Ele virou um padrão ANSI de terminais. Ele virou uma outra norma, né? Ultrapassou a ser pensamento uma sequência de código de um produto, que existia um emulador de terminal chamado VT100. Ele transcendeu. Transcendeu. Olha, bonito. E até hoje, assim, o mínimo que você vai achar de qualquer conexão é VT100. Mas esse não foi só o único periférico que foi se espetado. Aliás, lembrar nisso, né? Os maioria dos microcomputadores utilizam ASCII porque você ligava a terminais ASCII, que eram esses VT100 a Distal foi uma das que suportaram o padrão ASCII. Se não, poderemos usar esse que está usando BCDIC até hoje. No, God! No, God, please, no! 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 E o mundo ia ser ainda mais triste do que já é. Nossa, nem me fala. Cara, imagine o mundo usando BCDIC. Obviamente que a primeira coisa que você vai fazer é perguntar o que eu tô fazendo nesse mundo. César, você acha que a quantidade de programadores com tendências suicidas aumentaria muito? Eu acho que dispararia. Só porque o ABCDIC é não contínuo? Imagina.
Mas assim, né? Os periféricos, quando o cara finalmente conseguia botar a mão no Altair, no Insight, em qualquer SBC, tipo o Apple I, o que ele fazia com aquele monte de coisa? No caso do SBC do Apple I, ele conseguia comprar um teclado ASCII, é um teclado que retornava códigos ASCII para algum lugar, ele comprava um para ligar. No caso dos Insight, ele comprava terminais como o VT52, um Adam 3E, que também emulava VT52, e ligava nos seus computadores, comprava impressoras ASCII e por aí vai, coisas que já estavam no mercado, que também fazia parte do ecossistema de equipamentos para mini computadores, como as famosas leitoras de fita de papel. E principalmente, né, César, compravam isso de quinquilharia usada demais, de empresa que estava se desfazendo. Chegou a hora de trocar, você comprava e utilizava no teu micro. Para falar um terminal serial de segunda mão. Que ia sair muito mais barato que se você tentasse comprar um novo. Ou então tentasse fazer o seu. Sim. Duas coisas que a Digital não inventou, mas ajudou a popularizar, foram a internet. Sim. E o X-Window System. Posso colocar uma terceira coisa? Pode. A internet. Lembrar que a máquina, como é que era? Gateway.deck. Gatekeeper.deck.com. Sim. Eu lembro dessa, da Gatekeeper. Então você aí, que faz textão, que posta gatinhos. Agradeça a DEC. E memes do tio do pavê, agradeça a DEC. Só pra lembrar, gatekeeper.deck.com cai hoje em dia em gatekeeper.labs.hp.com. Também responde como gatekeeper.research.compact.com. É um servidor FTP que tá lá. O suporte da HP Labs não é garantido, ou seja, o Bremer é seu. Não. Tá lá. O principal, o Gatekeeper nessa época, ele se encarregava também de fazer as conexões UCP de escadas para diversos pontos, assim, ele era um gate, literalmente. O Gatekeeper é literalmente um gate da internet. Eu lembro de assistir um documentário uma vez que alguém, cara da área contábil da DEC, bateu na conta telefônica dos telefones ligados nessa máquina. O cara tomou um susto, olha que esse monte de ligação interurbana, sei lá, tem gente ligando. E os caras olharam assim, como é que justifica isso? Fala que é comunicação entre computadores. Pronto, o cara ficou quieto. Deus, não tinha como o cara também não dizer não, né? Nem tudo foi trabalho, né? O primeiro jogo eletrônico, Space War, foi programado num PDP-1. Você procurar na internet, você vai ver, inclusive, emuladores dele hoje em dia pra você jogar. Sim. O primeiro Adventure, qual nós falamos no episódio 42, Colossal Cave, literalmente o primeiro Adventure. Sim, ele foi escrito em Fortran para o PDP-10. Recentemente abriram o código, deram uma melhorada, botaram no GitHub, essas coisas todas aí, tá? Na verdade, a história é a seguinte: o sujeito, que eu nunca lembro o nome, ele e o pai dele, que gostavam de explorar cavernas, o cara resolveu escrever um jogo sobre exploração de caverna, e que foi inicialmente o Colossal Cave. E depois teve um cara que pegou aquele código, achou legal, e o cara gostava muito de Tolkien, então colocou referências a elfos, a figuras desse tipo no jogo e estendeu o jogo. Quem nunca? Aliás, tem gente que vai corrigir a gente, né? O PDP-10 é um mainframe, né? Mas a pauta é nossa. Cara, a pauta é nossa, a gente achou que era importante falar disso, e se encher o saco, a pauta é nossa. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. A gente manda um GRU atrás deles. Manda. Veio se tornar no final o Zork, né? Essa alteração que o cara fez no jogo. Só pra terminar, né? CompuServe, Infocom, Bill Gates, Paul Allen e por aí vai pro conta Altair Basic, que é o Microsoft Basic. Também foram coisas que surgiram em PDP 10. O CompuServe, no caso, que acabou dando origem a um serviço online muito famoso, né? Nos Estados Unidos. CompuServe. Sim. CompuServe, American Online. O American Online tem uma história diferente, mas também bate nisso. Mas é a mesma ideia, né? É o mesmo conceito. Mas o CompuServe originalmente não era um BBS, se não me engano. A grande verdade é que os caras, assim, eles tinham um monte de mini computadores e mainframes conectados e tinha um tempo de processamento sobrando, que a máquina não era utilizada. Então os caras começaram a vender isso. Então os caras implementavam BBS nesse tempo ocioso. E você achando que cloud computing é coisa do século XXI. Pois é, né? Aí pra terminar o joguinho, né, Lunar Lander foi originalmente distribuído pela DEC e era um pacote de demonstração do terminal gráfico dele, GT40, e que foi portado com uma tal de Atari de raiz, lá pros arcades de raiz. A gente já falou dos jogos em lá na frente, David. E sem considerar nessa parte de jogos todos os pequenos joguinhos que o David O desenvolveu. O Lunar Lander não pode ser considerado talvez o primeiro jogo que foi portado de uma plataforma a outra ter um êxito comercial? Com certeza não foi o Space War. O Space War teve que ser adaptado. Sim. Mas o Lunar Lander é aquele jogo que quase todo computador tem, né? Quando o pessoal não implementou, né? Não chegou e não fez. Né? Se não tem, alguém vai e porta. É que nem o Flappy Bird. É o Flappy Bird da sua época, né? Bom, pra terminar, um pequeno detalhe em termos... Você falou de espaço e tempo.
tempo. Eles falam muito tempo e alguma coisa do espaço. Mas o centro de gravidade da indústria de minicomputadores foi em Massachusetts. Foi muito específico em Massachusetts. Por que, César? Porque, assim, a Digital nasceu lá. A Digital tava lá, né? A Digital tava lá. Tecnicamente, acho que a Digital Nova também tava por lá. Né? A Data General também nasceu por ali, e etc e tal. Se criou toda uma indústria de hardware e software em torno dos minicomputadores em Massachusetts. Acho que os pontos fora da curva foi no caso HP, que já é da costa oeste. Mas a HP já existia, e a Tandem, que é do carinha lá, que eles falam da HP, né? Que também era na Califórnia. Gente, não vamos lembrar. Vocês estão esquecendo o mais importante que tem em Massachusetts. MIT. Exato. Afinal, tem que formar gente pra trabalhar nessas empresas todas, né? Sim. Aonde você acha que a Infocom arrumava os programadores estagiários dela? Aí, ou melhor, lá. Assim se criou, e essa indústria toda acabou desabando junto com o colapso do mercado de minis. Foi quando definitivamente se muda o centro de gravidade pra costa oeste dos Estados Unidos. E as empresas que não fecharam foram compradas, e as que tentaram permanecer mudaram radicalmente seu foco. Como a DEC passou a vender também desktops, né? A própria Data General, por exemplo, ela foi comprada pela AMC muito mais pela solução de storage dela. Tanto é que a AMC, no momento seguinte, ela praticamente encerrou a parte de servidores. Alguma coisa entre computadores que a DEC fazia, ainda a HP vende, particularmente a parte de OpenVMS. Mas também não era assim uma coisa que sobreviveu muito tempo. A DEC ela fez uma migração para Workstation, ela tinha máquinas com... Eu não lembro agora qual era o processador que eles usavam, onde rodavam o Digital Unix. Eles migraram no começo da década de 90. Acho que era MIP. Eles experimentaram com MIPS durante muito tempo. Eles foram os primeiros a desenvolver um processador de 64 bits, né, o Alpha, só que após a aquisição da Digital pela Compaq, e quando a HP comprou a Compaq por causa do IPAC, todo o pacote foi junto, todo esse desenvolvimento se perdeu, né, porque a HP ela tinha a ideia do Itanium. HP. Inclusive o curioso é que sim, a HP em tese legada, ela continuou tanto a DEC quanto também a Tandem. E a Compaq que também comprou algumas coisas no meio do caminho. A Compaq também comprou empresas menores a Compaq, conforme ela foi crescendo, ela foi adquirindo outras empresas de desenvolvimento de hardware e software para agregar valor. No final, ela só agregou valor para ser comprada pela HP. Bom, e assim a gente encerra mais um episódio. Assim a gente bota um ponto final. Mais um episódio. Né? O episódio estava prometido há muitos anos e cumprimos a promessa, tá vendo? A gente cumpre promessa de vez em quando, caros ouvintes. De vez em quando, não muito, mas de vez em quando. E se for fazer toda hora, vai perder a graça. A pessoa vai ficar mal acostumado, gostar de pedir coisa estranha, então a gente prefere assim. A gente prefere que não. Daqui a pouco vai ter gente pedindo episódio de Windows. Não, isso a gente não faz, não. Isso aí não tá no nosso contrato, não. Não. Isso é mais caro. Enfim, mas enquanto não pede episódio de Windows, né? Enquanto não pede, a gente vai encerrando por aqui. A gente volta em uma semana, ou em 15 dias, ou em... A gente volta em algum momento. E uma semana mais 4 dias, ou quinzena mais 4 dias também, talvez excepcionalmente. Isso. Então eu vou aproveitar para ir logo me despedindo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno passeio sobre o mundo dos microcomputadores. Se você quer saber mais, tem material interessante pela internet, tem emuladores, tem simuladores também. Tem a página do Astro Baby, que com a sua instalação sobre OpenVMS no emulador, vale a pena dar uma lida. E é isso. Até. Bem, pessoal, por hoje é só. Obrigado a vocês que ouviram até aqui. Espero que vocês tenham achado interessante o assunto. É um pouco fora do que a gente está acostumado a falar, né? Mas dado a quantidade de informações que estão relacionadas ao nosso universo dos microcomputadores, é uma coisa que a gente precisava falar e a gente cumpriu essa promessa. Então, nos vemos no próximo Repórter Reto Computaria episódio 80. Daqui a pouco vocês estão ouvindo aí. Valeu, gente. Até. Fui. Bom, alguém tem que ser ridículo nessa despedida, então você. Então, se você não teve oportunidade, abrace hoje o seu emulador de terminal, abrace hoje a sua linha de comando, seja ou CPM, ou o DOS, ou até o próprio CMD.S do Windows, ou do Unix. Abrace seu próprio internet. Baixa o caminho. Por favor. Stephenborn, seu profeta. Por favor, abraça o cabo internet, mas não se enrosca no cabo internet. Isso. É perigoso. Usar mais tempo dessa indústria vital, eu espero que já tenham limpado as lágrimas depois de ouvirem gatekeeper.deck.com, porque realmente deve ter sido muito emocionante. E dito isso, a gente volta daqui a um
sei lá, 2, 3 semanas. João. Sim, eu vou me despedindo também. E só queria. João, eu queria Peraí, João. Ô, João. Sim. Se despede aí enquanto eu vou lá no terminal, no nosso VT100, pra ver por que tu no programa em Basic. Eu botei lá. Isso, fazedor de pauta. Enfim, deixa eu ir lá. Falou. Mas, gente, eu vou me despedindo e eu quero pedir desculpas a todos, porque a minha participação no episódio 8 foi muito mini. Foi uma mini participação. Exato, foi uma mini participação. Toca a música da praça depois dessa, aí encerra o episódio. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Retro Computaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Se você quiser enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.